como um time desacreditado que enfrentou polêmicas e polêmicas durante a temporada. Por alguns momentos virou motivo de chacota dos rivais. Sinceramente, eu acho que a chance do Corinthians ser campeão da Copa do Brasil é quase zero. É oficial! O Corinthians tá fora da Copa do Brasil de 2025. O Corinthians não vai jogar a Copa do Brasil no ano que vem. Deu a volta por cima, com uma campanha incontestável, eliminando seu maior rival, ganhando cada jogo na raça, na superação e na vontade de trazer o Corinthians ao topo de novo. Você vai acompanhar agora a absurda trajetória do Corinthians, de piada ao tetra da Copa do Brasil. Calma aí, torcedor corintiano, quando eu falo de piada, obviamente eu não tô querendo dizer que o Corinthians é uma piada, né, mano? Tá louco, não sou doente. É porque eu lembro agora, muito bem, você vai se recordar, torcedor corintiano, que quando caiu o Corinthians no sorteio, teve alguns torcedores aí, times dando risada, falando, ah não, o Corinthians já passamos. E realmente, se alguém tá rindo por último, esse alguém é o Corinthians, né, moleque? E agora o Corinthians pode simplesmente mostrar a taça de tetracampeão da Copa do Brasil. Já vai chegando aqui agora, deixando o like, né, rapaziada? Já peço, deixa o like, se inscreve no canal se tiver... Deixa seu like, rapaziada, segue nós aí. Também segue o canal do Mano também, que ele faz um trabalho, ó, top, mano. O cara faz um trabalho bom, certo? Então siga aí, certo? Se inscreva-se no canal e dá seu joinha, tá bom? Tamo junto. Vai aparecendo um botãozinho de hypar aí, você aperta também e se inscreve agora no canal, irmão. No fim do vídeo, se você não gostar, você se desinscreve, beleza? Mas eu garanto que você não vai se arrepender. Fechou? Vamos ver a história do Corinthians, absurdo. Sendo bem sincero, rapaziada, eu tava bem ansioso pra fazer o vídeo do campeão desse jogo, independente de quem fosse, né? Vocês sabem o time que eu torço, a maioria de vocês sabem, mas o Vasco, cara, se fosse campeão, eu ia fazer um vídeo muito épico, que a torcida do Vasco merece, tá ligado? E a do Corinthians também, cara. São duas torcidas aí, então independente de quem ganhasse, pro bem do futebol, né, rapaziada? Vocês sabem que eu amo o futebol acima de qualquer rivalidade. Eu ia fazer o vídeo melhor possível, né? E esse do Corinthians aqui também foi uma campanha de arrepiar, uma campanha absurda. Então, mano, desfrutem do vídeo aí, corintiano. Parabéns pelo campeonato de vocês. E é isso, mano. Vamos pro vídeo, a trajetória do Corinthians. Papo! Abril de 2025, a estreia. O Corinthians começava sua trajetória em busca do tetra, depois da final de 2022 e a semi de 2024, onde o Corinthians acabou tropeçando aí, né, ambos contra o Flamengo, cara. Meio que a Copa do Brasil tinha um gostinho ali de que, pô, tava perto do Corinthians conquistar, sabe? Mas o primeiro cenário do Corinthians na competição não era muito bom. Obviamente, de todas as competições, a Copa do Brasil era quem mais poderia colocar o Corinthians no topo. E o primeiro desafio foi o Novo Horizontino, no primeiro jogo sob o comando de Dorival. E a primeira frase dos melhores momentos desse jogo aí, entre Corinthians e Novo Horizontino, comprova o que eu acabei de dizer. Corinthians vem mal em 2025. Depois do título do Paulistão, Ramon Dias veio capengando, né? Acumulou vários tropeços ali. E o início do Corinthians na temporada foi um começo bem difícil, cara. No primeiro jogo, o Corinthians quase toma um gol logo de começo. Mas depois da jogada de Mateuzinho e Thales Magno, Hector faz 1-0 pro Corinthians, que vence. No jogo da volta, era só fazer o dever de casa, vencer o Novo Horizontino. Porém, tudo referente ao Corinthians, às vezes sempre toma um ar de drama, né, rapaziada? E é isso que, pô, a torcida do Corinthians sempre fala, né, mano? É tudo pro Corinthians é sofrido, cara. E essa campanha foi realmente uma parada, assim, de muita superação, que é a cara do Corinthians. O Corinthians quase toma um gol logo aos 10 minutos. Imagina tomar um gol e tomar pressão do Novo Horizontino, cara. Mas o tempo vai passando, o Corinthians não define o jogo, vai ficando dramático, até que aos 47 do segundo tempo, Yuri Alberto fecha o caixão e define a classificação do Corinthians. Oitavas, Corinthians versus Palmeiras. O destino colocou um dos maiores rivais logo no primeiro grande passo aí do mata-mata. Acho que se o torcedor pudesse escolher evitar um jogo desse logo nas oitavas, ele evitaria. Eu, pelo menos, evitaria, né, cara? Mas quis o destino que o Corinthians comprovasse logo que merecia esse título no primeiro desafio. Uma tarefa dificílima, mas quem quer ser campeão não escolhe adversário. Um caos se instaurou na Neoquímica Arena. Clima de guerra. Aos 15 minutos, Depay recebe na área e Gustavo Gomes faz o pênalti. O cenário perfeito. Logo com 15 minutos, o Corinthians podia dar uma desafogada e sair na frente do Palmeiras, né, cara? Mas Yuri Alberto concentra na bola, bate e o Everton faz a defesa. E aí o jogo fica tenso, né, rapaziada? Mas aos 43 minutos, o primeiro milagre. Facundo bate, fica na defesa, a bola sobra pro Giai e André Ramalho opera um milagre tirando de cabeça de dentro
jogo do gol. Aos 33 minutos, Mateuzinho cruza com perfeição e Memphis Depay de cabeça dá a vitória pro Corinthians. Mas apenas 3 minutos depois, não deu nem muito tempo de fazer festa, Maurício empata o jogo. Água fria no bando de loucos. Porém, depois de revisão, o gol foi anulado. 1 a 0 Corinthians e com vantagem pro jogo de volta. Obviamente, para esse jogo de volta diziam que o Corinthians já estava eliminado, que 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. Inclusive, rapaziada, essa frase aí só zicou esse ano, né? Não, mentira, contra a LDU deu certo. Falei besteira, mas nesse caso aí zicou. Então, acho que ficou 1 a 1, podemos dizer assim, né? Aos 13 minutos, Aníbal dá uma de Zidane, dá uma cabeçada na boca do Martínez e é expulso. O Martínez cai ali no chão, aí eu te pergunto, rapaziada, se alguém te dá uma cabeçada na boca, mano, qual a tua reação? Tu ia cair, igual o Martínez caiu no chão, você ia ficar com raiva? Se tu levasse uma cabeçada forte igual essa aí na boca, o que que tu faria, mano? Comenta aí, beleza? E aos 42, Matheus Bidu amplia a vantagem pro Corinthians. Com 1 a mais, 1 a 0 no placar, 2 a 0 no agregado. Tava fácil pro Corinthians? Não. O jogo ainda era sofrido. O Palmeiras ainda chegava muitas vezes, mas o Corinthians tinha sangue nos olhos pra levar esse título. Começa o segundo tempo e aos 13 minutos, Gustavo Henrique sobe e Que nesse dia aí, Gustavo Henrique jogou bem. guarda 3 a 0 no agregado. O Corinthians estava nas quartas. Rapaziada, eliminar o Palmeiras nas oitavas é um ótimo sinal para um time que quer ser campeão. Prova muita maturidade, né, cara? Eu já vi alguns cenários aí onde o Palmeiras foi eliminado nas oitavas e, curiosamente, os times que eliminam o Palmeiras acabam indo muito longe. Porque, vamos ser sinceros, eliminar o Palmeiras hoje em qualquer fase é um ótimo indício de que você consegue jogar com qualquer outra equipe, né? É uma das equipes mais fortes do Brasil, cara. Quartas, Corinthians versus Atlético Paranaense. O primeiro duelo era na Arena da Baixada. O clima já era como esperado, caótico. A torcida do Atlético Paranaense, que eu gosto muito de ver quando tem jogo lá, cara, porque sempre é um clima de guerra. A torcida sempre faz o seu papel, sabe? E a mística ali do time, com aquelas fumaças vermelhas, pá. Eu acho uma parada bem bonita, mano. E fica intimidador, né? Vamos ser... É o pacto, né? sincero, rapaziada. Mas um herói improvável iria aparecer. Jogo quente até que aos 44 Mas o Corinthians é de Deus. minutos tem uma Campeão dos campeões. falta na entrada da área. Hugo Souza faz ótima defesa. Mas aos 12 minutos do segundo tempo, depois de ótimo passe do Vitinho, Mateuzinho cruza na área e gol de Guinegão. Guinegão marca e simplesmente vai lá e mete a comemoração mais zica possível, moleque. Mano, eu curto muito essa comemoração do Guinegão, mano. Ao mesmo tempo passa a hora, mas parece que ele não liga, que ele tá só fazendo qualquer coisa. Ou então ele tá tipo assim, galera, olha como eu sou foda, tá ligado? Tá aí entre as minhas comemorações favoritas, tá, rapaziada? Deixa aqui essa anotação. Será que é o vídeo dele? Tá ruim? Porque chega Historicamente, são É o vídeo dele, mano. tem clube que exige É o vídeo dele, rapaziada. de pênaltis. Impressionante, né, rapaziada? Eu sempre gosto de destacar algumas coisas sobre a minha visão do futebol aqui. Tem uma parada que eu percebo que é o DNA de cada clube. Por exemplo, tem clube que exige esse tipo de comportamento dos seus atletas. Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, o próprio Vasco. Historicamente, são times que têm goleiros pegador de pênalti, né? Então, tipo assim, meio que é um critério. Vamos supor que o Hugo Souza pegou tudo no jogo. Se nos pênaltis ele não faz nenhuma defesa, a torcida do Corinthians ia ficar, meu Deus do céu, mano. Beleza, o cara não pega um pênalti. Meio que com a seleção brasileira tem isso com o Alisson, né? É um ótimo goleiro, mas o cara não pega pênalti, tá ligado? E o Corinthians sempre teve isso, mano. Goleiros pegadores de pênaltis, né? Pô, o Cássio e agora o Hugo Souza. E anteriormente também. É meio triste quando um goleiro pega o pênalti. É massa. Agora, quando pegam o seu pênalti, no caso do Flamengo e ter o Safonov aí, também é triste, né, mano? Então, ter um pênalti defendido é muito triste. E é mais triste ainda quando chega essa etapa do futebol brasileiro, que acabou a Copa do Brasil, acabou o Brasileirão, né? E aí a gente tem que vir na KTO aqui, né, rapaziada? E, sei lá, fazer uma fezinha aqui em Angola e África do Sul, mano. Por exemplo, aqui, tá aqui o resultado final pra Angola, 6,25. Então, assim, odão, né? Compensa, sei lá, fazer a melhor opção. Muito provavelmente eu vou botar... Já sabe, né, rapaziada? A chance de acontecer é um pouco mais favorável. Corinthians versus Cruzeiro. O Cruzeiro precisava dar uma resposta pra sua torcida. O time começou o campeonato com muito gás, inclusive
Inclusive, o time do Cruzeiro também acho um time bem forte. Pra mim, manter essa base e se reforçar pra próxima temporada vai ser um dos grandes favoritos aí ao Brasileirão. Que o Brasileirão de 2025, todo mundo já acreditava que seria um dos mais fortes da história. E eu acredito que foi, tá, rapaziada? Foi bem equilibrado, mano. E pra 2026 promete muito aí melhorar, né? E aí, rapaziada, o Cruzeiro começou com muito gás do campeonato, mas chegava à semifinal da Copa do Brasil. E o confronto da semifinal foi definido contra o Cruzeiro, com o sorteio determinado mais uma vez a decisão diante da torcida do Corinthians na Neoquímica Arena. Mas antes disso, o Corinthians precisava realmente vencer um dos times mais fortes do Brasil. E a campanha do Corinthians é meio incontestável nesse sentido, né? Pô, eliminou o Palmeiras e eliminou o Cruzeiro, cara. Realmente é uma campanha de quem foi campeão, né? De quem quer ser campeão. E o Coringão não apenas suportou a pressão em Minas, como aos 21 minutos, Memphis Depay cabeceia a bola dentro da área e faz festa do bando de loucos. Mesmo com a enorme pressão do Cruzeiro no jogo, o Corinthians sai de Minas com a vantagem por 1-0. Mas no jogo de volta em Itaquera, a festa logo viraria drama. Aos 16 minutos, Matheus Pereira quase faz um golaço de bicicleta. Aos 39, Arroio coloca o Cruzeiro na frente. E 6 minutos do segundo tempo, Arroio aumenta a vantagem. Imagina, você vence por 1-0 fora e aí começa o jogo no segundo jogo. Dentro de casa, você toma logo 2 gols, cara. Realmente é uma parada desanimadora, mas nem deu tempo pro clima de velório, porque 3 minutos depois, Matheus Bidu diminui e leva a partida pros pênaltis. Pressão absurda do Corinthians. 2 bolas na trave, mas o destino queria um duelo entre Hugo e Cássio. Matheus Pereira bate e converte. Yuri Alberto erra. Todos guardam a Mais uma vez, né? Falando do Roberto errando o pênalti. partida ali. E Gabigol só precisava guardar pra garantir Babigol. o Cruzeiro na final. Porém, Hugo Souza opera o milagre. Gustavo Henrique converte e Hugo Souza pega mais um. Bidon bate e garante o Corinthians na final. E agora era a final contra o Vasco, o gigante da colina. Jogo de ida, 0-0. Primeiro jogo, uma bosta. Um gol anulado para cada lado. Não podemos dizer que foi um 0-0 ruim, pelo contrário, foi um 0-0 com muitas oportunidades, cara. Mas o destino queria que a decisão ficasse pro Maracanã. Começa a decisão e Mateuzinho, num passe monumental, deixa Yuri na cara do gol. Ressaltando, vamos falar do passe do Ranieri também. Entendeu? Pro Mateuzinho. Ele bate e guarda. Ele que quase foi o vilão na semifinal, se tornou o grande herói na final. A gente vai entender o porquê. Mas futebol, cara, é muito aleatório, entre aspas, né? Num dia você pode ser o grande vilão, no outro você se tornar um grande herói. E o Yuri poderia se consagrar aos 25 minutos, marcando o segundo, mas chuta por cima. Mas aos 40 minutos veio a força do Vasco, que empata com Que, como sempre, o Dorival recua o time, né? o Nuno Moreira. Uma jogada do Gomes, né, cara? Que, mano, eu não tô acompanhando muitos jogos do Vasco, mas eu acompanhei boa parte dessa Copa do Brasil. E o Gomes, cara, pelos jogos que eu vi, ele dá uma versatilidade pro Vasco da hora, né, mano? Muito boa a contratação do Vasco. Mas, aos 16 minutos do segundo tempo, Breno Bidon faz um drible espetacular. A bola chega no Yuri Alberto, que cruza pra Memphis dar o título pro Corinthians. Corinthians, tetracampeão da Copa do Brasil. Enfim, rapaziada, essa foi a absurda campanha do Corinthians aí. Se você assistiu até aqui e ainda não se inscreveu, você vai ter que dar uma cabeçada na sua boca, mano. Vai ser o dia, cara. Agora eu passei do limite, mano. Porra, até eu fiquei com vergonha. Vou acabar o vídeo aqui, mano. Deixa o like, se inscreve. Se inscreve no canal, deixa o like aí, certo? Tamo junto. Fui.